Bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas, até pedir o pessoal, se puderem, se quiserem sentar mais à frente, porque não pegamos uma sala que teria uma boa acústica para dispensar o microfone, mas estou vendo que o pessoal aí do fundão prevalece ainda. Não vai desde o tempo de faculdade. Mas eu, inicialmente, queria cumprimentar a presença do desembargador João Batista Pinto Silveira, coordenador dos juizados, que participa nessa qualidade e também na condição de aluno ouvinte, na mesma condição que eu estou, né? Apesar de diretor da escola, também sou da turma de aluno do curso. Cumprimentar o desembargador Cândido, que também é aluno, né? Está nessa condição aqui. Cumprimentar todos os colegas, dizer que, na verdade, esse curso seria inicialmente um curso destinado aos vitaliciandos, mas, tendo em vista que ficaria um grupo de 14 e nós podemos fazer em EAD até 30, nós complementamos a inscrição com juízes não vitalicianos, de modo a que pudéssemos aumentar o grupo, atingir a capacitação de mais magistrados e também enriquecer o debate com um público mais heterogêneo, vamos dizer assim, com juízes com um pouco mais de experiência, né? Apesar de todos nós sermos novatos no que diz respeito a essa nova temática, que é o novo Código do Processo Civil, que entrou em vigor agora no dia 18 de março e trará, sem dúvida alguma, uma série de discussões ao longo dos próximos anos, né? Nós temos um código revogado de 73 que até hoje tínhamos polêmicas e tínhamos interpretações divergentes, idas e vindas, interpretação de vários institutos, de vários dispositivos, e não será diferente em relação ao Código de 2015, que procurou, pelos estudos que nós temos feito, valorizar o que no Brasil há muito tempo não se tem, que é a jurisprudência, né? A jurisprudência, eu sempre digo, no Brasil no sentido mais recente, que a jurisprudência no século XIX era sinônimo de ciência do direito, né? Mas agora, no início do século XX, jurisprudência passou a ter o sentido de entendimento consolidado de precedentes judiciais, né? Entendimento, um consenso no âmbito dos tribunais. O Código passou a valorizar, embora isso já fosse tentado por nós juízes, a valorização dos precedentes, inclusive dos próprios recursos repetitivos, enfim, mas tínhamos um certo ceticismo porque os próprios formuladores desses precedentes, muitas vezes, deles se distanciavam. Isso se deve a uma série de fatores, entre eles a enorme avalanche de processos judiciais, a miríade de demandas e de assuntos submetidos ao controle do Poder Judiciário, que hoje se vê não só como um órgão de controle ou um órgão julgador propriamente dito, mas um órgão extremamente intervencionista por necessidade até da crise política nos destinos da política da nação, e não precisa ser muito estudado para verificar isso. É o dia a dia hoje da justiça brasileira, em particular do Supremo Tribunal Federal, que tem se dedicado hoje a decidir questões que têm mais a ver com a seara
política, embora seja a atribuição dele, e muitas vezes questões do nosso dia a dia, natureza jurisdicional, stricto sensu, vamos dizer assim, e que repercute mais diretamente no trabalho do juiz, acabem, por essa avalanche de demandas num país que está numa instabilidade política, leve a que o Supremo e o próprio Superior Tribunal de Justiça debatam matérias que, ao final e ao cabo, releguem a um segundo plano aquilo que o nosso dia a dia exige, que é a resolução de conflitos intersubjetivos que, em linha de princípio, parecem ser de menor importância, mas para aquele que depende da decisão judicial é a causa da vida dele, né? Uma percepção do benefício previdenciário, definição sobre desaposentação, definição sobre isso, sobre aquilo, enfim, são questões que o ser humano vive o dia a dia, a questão dos medicamentos, a questão de, enfim, a vida do ser humano é essa. Mas, enfim, o importante é que a gente, enquanto magistrado, cumpra cada um de nós o seu mistério, a sua obrigação. Acho que aí já estaremos contribuindo dentro do nosso papel político-institucional para diminuir, vamos dizer assim, a crise de credibilidade das instituições brasileiras, sendo que hoje o Poder Judiciário tem sido, vamos dizer assim, quase que o fiel da balança. Eu confio plenamente na justiça brasileira, em todas as suas instâncias, a despeito de alguns senões aqui ou acolá, mas na maioria, e isso eu posso falar com muita convicção, porque trabalhei também junto à Justiça Estadual aqui como promotor de justiça, fui muito tempo professor da Escola da Magistratura Estadual. A regra é de que o juiz brasileiro é um bom juiz, é um juiz dedicado, é um juiz sério e que, na medida do possível, procura cumprir a sua missão e nem sempre é reconhecido, ao contrário, é criticado e muitas vezes injustamente criticado. Mas, voltando propriamente dito aqui à questão do nosso curso, então essa seria a aula final, vamos dizer assim, a aula de encerramento, que seria o encontro presencial, onde então trataremos de casos específicos. Queria agradecer em nome da escola ao Dr. Oscar Valente Cardoso por ter aceitado o desafio de ser o coordenador científico e tutor desse grupo de estudos. Não é novidade também, e isso é sentido por todos nós, que o judiciário também foi sensivelmente afetado pela crise pela qual passa o Estado brasileiro, e isso teve reflexos muito contundentes no que diz respeito à administração da justiça no seu todo, e a escola não está fora desse contexto, e nós tivemos não apenas contingenciamento, mas corte orçamentário. Esperávamos um corte agora em março, que não se concretizou, mas a cada 2 meses, em função da própria lei de responsabilidade fiscal, as metas são revistas e a qualquer momento podemos ter mais cortes. O corte no orçamento foi grande e eles acharam que agora em março seria demais fazer mais um corte no orçamento judiciário. Nós teremos dificuldades, já estamos tendo dificuldade, tomando medidas que parecem economia de palito, como se diz, né? Questão de horário, de ar-condicionado, de desativação de funcionamento de elevadores, coisa que eu, nos 20 e poucos anos de Justiça Federal, jamais imaginei que pudesse acontecer. Nós estamos realmente numa situação não diria ainda de penúria, porque não chegamos ao que está acontecendo com alguns estados da federação, em que já não se paga nem o salário, né? Que se parcela salário, que se atrasa salário. Queira Deus que não precisemos passar por esse desgosto. Mas, de qualquer sorte,
no que se refere à despesa de custeio e investimento, que representa menos de 20% do orçamento da Justiça. O orçamento da Justiça de 80% a 85% é folha, ou seja, o que remanesce para custeio e investimento é muito, muito pouco, e é nessa verba que pode ser feito os cortes. O mais teria que cortar salário. E isso para nós seria o caos, embora, como eu disse, algumas instituições, alguns estados da federação já estejam nesse nível. Então, dentro dessa perspectiva é que a escola está tentando, na medida do possível, eu fui premiado com essa gestão, né? Os tempos de ouro passaram, né? Nós vivemos uma outra realidade orçamentária, uma outra realidade financeira, e temos que trabalhar com essa realidade e dar na medida do possível, sermos criativos para poder ultrapassar essas dificuldades. Não podemos, com o estalar dos dedos, fazer aparecer dinheiro, e mais ainda no âmbito da Justiça Federal, em que os tribunais, a despeito da autonomia constitucional, não têm praticamente autonomia nenhuma, porque nós temos um conselho que centraliza tudo. Os tribunais de justiça, sem dúvida alguma, têm muito mais autonomia administrativa e financeira do que os tribunais regionais federais. Basta notar que nós estamos vinculados a 3 corregedorias, né? Eles a 2. E tudo o que diz respeito à verba, nada é repassado sem que passe pelo controle do Conselho da Justiça Federal, que é um órgão heterogêneo, né? Temos os 5 presidentes de tribunais, mas nem todos, muitos com boa vontade, mas nem todos conhecem de perto a realidade da Justiça Federal, porque não são delas egressos. Mas, enfim, de qualquer sorte, eu confio nos nossos juízes, confio na nossa administração e acho que, na medida do possível, iremos, da melhor maneira possível, apesar de todos os contratempos, tentar fazer um trabalho que atinja os objetivos mínimos traçados pela administração da escola, que é, na ordem de pré-eleição, o programa de vitaliciamento, a formação de formadores e tutores, para que a gente possa ter mais juízes preparados para serem tutores, coordenadores, professores, pelos sistemas alternativos de ensino, entre eles o EAD, que é, sem dúvida alguma, o mais econômico dentro desse contexto, só que para poder fazer o curso nós temos que ter gente preparada. E para isso nós temos que fazer cursos de preparação de tutores e instrutores em EAD. Então, esse é o segundo aspecto, o segundo ponto de relevância que a atual administração da escola pôs como desiderato, né? Formação de formadores e de tutores, em particular para o ensino à distância. Mas o encontro presencial ele é fundamental, né? O processo eletrônico, a chamada sociedade da pós-modernidade é uma sociedade muito desumanizada. É um encontro virtual, talvez os meus filhos, os filhos dos senhores, alguns dos senhores são bem mais novos do que a nossa geração, já consigam ter sentimentos virtuais, né? Mas a minha geração, e eu acho que muitos de vocês, não prescindem do encontro presencial. Eu acho que o encontro presencial ele é rico e é onde a gente olha nos olhos, onde a gente sente a pressão, onde a gente sente a realidade, sente a dificuldade do colega, a segurança, a insegurança, enfim, é onde a gente pode se sentir mais humano, né? E essa é a razão pela qual a gente tem procurado, vai procurar mesclar com os encontros virtuais, né, encontros presenciais.
queira a situação do país que nós não tenhamos até o final do ano mais cortes no nosso orçamento, porque aí conseguiremos, apesar de toda a frustração, realizar algumas atividades que programamos. Muitas já foram cortadas. E, concomitantemente a isso, temos a realização do 17º concurso, né, cujo número de inscritos ultrapassou, praticamente chegou à casa dos 7 mil. Faltaram 7 candidatos para chegarmos a 7 mil inscritos. Foi um recorde histórico, né, desses 17 concursos, que também é uma incumbência que está a cargo da administração da escola. E isso foi resolvido ontem já. Talvez desse uma beliscada no orçamento da escola, porque o concurso, apesar da inscrição, ele é deficitário, mas isso já está resolvido e o concurso não vai ser um óbice no que diz respeito às finanças da escola. Isso foi resolvido ontem e aí para nós uma boa notícia. Agradecendo ao doutor Oscar Valente Cardoso e passaria a palavra ao doutor Antônio Fernando Schenck do Amaral, que é nosso anfitrião aqui, diretor do foro, vice-diretor do foro, de substituição do doutor Jairo, que se encontra viajando, para que ele, em nome da sessão judiciária, fizesse uso da palavra. Bom dia a todos, é uma satisfação recebê-los aqui na nossa terra. Eu gostaria de dar especialmente boas-vindas à Imagens e ao nosso diretor, o desembargador Otávio Roberto Pamplona, e nos colocar à disposição de todos e desejar uma grande aula a todos vocês, especialmente pela figura do nosso professor Oscar Valente Cardoso, que é de todos conhecido. Então, muito obrigado e sejam muito bem-vindos aqui à nossa capital. Na sequência, passo a palavra, então, ao coordenador científico do nosso curso, o juiz federal Oscar Valente Cardoso, para que faça as suas considerações e, na sequência, então, passaremos aos trabalhos. Bom dia a todos, também agradeço à Escola da Magistratura, ao desembargador Otávio Pamplona, a todos pelo convite e essa grande responsabilidade que é a organização, o auxílio na organização e coordenação do curso, e que dá muito trabalho, né? O pessoal da Imagens aí todo dia está envolvido em alguma atividade relacionada com o curso, e apesar de essa ser a aula final, a aula de encerramento, é apenas o início, né? Apenas a abertura do trabalho da Escola da Magistratura em atividades relacionadas ao novo CPC. Todos já devem ter visto que foi criado um outro ambiente virtual com um banco de dados, uma biblioteca e fórum para debates, que todos nós acho que devemos usar sem moderação, porque conversando agora no início da manhã com alguns colegas, o número de dúvidas é muito grande, né? Nós temos muito mais dúvidas do que as certezas que nós deveríamos ter em relação ao novo código. Ele exige um aprendizado totalmente novo, também acredito que todos, a maioria que já percebeu isso, não basta fazer um estudo comparado ou tentar adaptar o trabalho ao que já era feito antes. É um código novo, de acordo com uma Constituição nova, que o anterior não estava adaptado mais de 25 anos depois, e nós temos que praticamente começar do zero. Reaprender o processo civil para conseguir aplicá-lo e utilizá-lo de uma forma adequada. Mas eu sou, por enquanto, pelo que eu tenho visto em conversas, eu sou um dos poucos ainda otimistas com o novo CPC. Eu vejo mais pessimismo do que otimismo. É claro que no início, para aprender algo novo e aplicar, nós vamos ter um número muito grande de dificuldades, mas isso é algo que eu quero trazer à tarde para a nossa conversa também. Eu estimo aí, eu já tenho feito uma futurologia de que nós vamos ter um período de 5 a 7 anos de dificuldade para aprender, para aplicar, para fazer uma instrução diferenciada, para sanear processos mais complexos, para cumprir as regras da fundamentação mínima, para os tribunais se acostumarem com um contraditório ampliado, com a participação de terceiros juridicamente interessados ou não
no processo de criação e de superação de precedentes, a publicidade ampliada que nós teremos no processo também, mas eu vejo que o novo código vai nos permitir que esse julgamento seja qualificado, né? Que nós vamos trocar, nós vamos substituir o julgamento de 5, 10, 20 mil processos iguais por ano pelo julgamento de um só. E esses reflexos nós vamos começar a perceber daqui a 5, 6, 7 anos. Principalmente na Justiça Federal, a gente tem um número muito grande de direitos coletivos, em sentido amplo, que se busca proteção, e na definição, principalmente pelo tribunal, de uma questão de direito relacionada a um processo, nós vamos poder resolver 10, 20, 50 mil processos, e uma consequência maior, que os colegas do novo concurso nem vão perceber, mas que nós passamos muitos anos por isso na Justiça Federal, é que isso vai fazer com que os processos não apareçam, não existam. Que era o que nós também estávamos conversando mais cedo. Alguém hoje vê algum pedido de revisão de benefício previdenciário em que já tenha ocorrido a decadência? É muito raro, né? Isso a gente costumava receber centenas, milhares de processos por ano. E pelo fato de o STF ter julgado um recurso extraordinário por repercussão geral, isso evita milhares de novos processos. Nós teremos isso com o FGTS. Foi uma matéria que, por várias décadas, trouxe milhares e milhões de processos à Justiça Federal. O STJ, ao conhecer um recurso especial, determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no país. Um exemplo, hoje, lá na Terceira Vara Federal de Umuarama, nós temos mais processos de FGTS suspensos do que todo o restante do acervo da vara. Que são processos que eu teria que julgar, que despachar, instruir, julgar um a um, se já não fosse essa sistemática nova de substituição de jurisprudência por precedentes que o novo Código pretende instalar, mas é claro que o sucesso disso também depende de nós. Era isso, eu agradeço novamente a escola, reforço essa ideia de que isso é só um começo, nós vamos ter que aprender o processo civil de novo e esse fórum virtual, essa biblioteca, o banco de dados que a escola criou, é uma ferramenta muito boa e muito importante para isso. Espero que todos participem, que todos tenham aproveitado o curso e aproveitem o dia de hoje. Muito obrigado. Passamos